Olá, seja bem-vindo ao canal TV News. Aqui você acompanha as principais notícias de política do Brasil e do mundo. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever para ficar sempre por dentro das novidades. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva conseguiu nesta quarta-feira a aprovação de um projeto de lei que visa o corte de gastos públicos, em meio a intensa articulação política e priorização de recursos para facilitar a aprovação da pauta. A proposta aprovada prevê uma economia de cerca de R$ 25 bilhões através de medidas combinadas de corte de despesas e de fechamento de brechas tributárias, com o objetivo de equilibrar as contas públicas. Nos últimos dias, o governo acelerou o empenho de emendas parlamentares de comissão, que até então tinham participação muito reduzida. Enquanto até a semana anterior apenas cerca de 3% dessas emendas haviam sido empenhadas, o percentual saltou para mais de 60% às vésperas da votação. Esta ação foi vista como estratégia para conquistar o apoio de deputados que vinham reclamando da demora na liberação dos recursos. A liberação mais rápida permitiu ao governo superar uma das principais resistências internas no Congresso. Paralelamente, houve negociação intensa com partidos da base aliada de diferentes matizes, especialmente com os partidos agrupados no chamado Centrão, entre eles progressistas, PP, União Brasil e republicanos. Essas legendas tinham demandas específicas e condicionavam sua colaboração parlamentar à contrapartida orçamentária. A articulação da ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, junto com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, foi determinante para construir o quórum e o apoio necessário para a aprovação da matéria. O projeto aprovado incluiu, entre outras medidas, a atualização patrimonial de bens para efeitos de imposto de renda, em troca de pagamento de tributo específico. Também houve o aproveitamento de parte da MP 1303, que não foi votada anteriormente pelo Congresso e que agora foi ressuscitada, em parte, no projeto de lei aprovado. As medidas fazem parte de um esforço para aperfeiçoar a arrecadação sem recorrer à edição de nova medida provisória, o que o governo decidiu evitar diante de alertas de assessores jurídicos sobre o risco de questionamentos legais da MP não votada. Com 286 votos a favor, o projeto seguiu adiante tanto na Câmara dos Deputados quanto terá tramitação no Senado Federal. A aprovação da proposta representa um alívio para o governo frente à necessidade de demonstrar capacidade de resposta quanto ao equilíbrio fiscal e à gestão orçamentária. A economia prevista com o corte de gastos e fechamento de brechas tributárias soma cerca de R$ 25 bilhões para os cofres públicos. O primeiro passo dessa ofensiva foi a aceleração das emendas de comissão. Esse mecanismo permite que deputados indiquem parte dos recursos do orçamento público para serem aplicados em obras, equipamentos ou serviços nos seus estados ou cidades. A demora na liberação dessas emendas vinha sendo uma reclamação constante dos parlamentares. A redenção dessa demanda abriu o caminho para o apoio à matéria principal do governo. Ao mesmo tempo, o governo buscou reforçar sua base de apoio, convencendo legendas aliadas de que a aprovação do plano era essencial para a sustentabilidade das contas públicas e para garantir espaço orçamentário para políticas futuras. A negociação com o Centrão evidenciou a dinâmica da política de coalizão no Brasil. Recursos orçamentários e compromissos futuros forneceram estímulo para que os partidos aderissem à proposta. Internamente, o governo vinha analisando que caso optasse por reeditar a MP 1303 com o mesmo conteúdo, haveria risco de invalidação ou questionamento jurídico, sobretudo no que diz respeito à utilização de créditos de PIS e COFINS e a forma de aplicação da medida. Para evitar essas armadilhas, decidiu encaminhar parte do conteúdo como projeto de lei, com tramitação acelerada no Congresso. Uma das estratégias centrais foi aproveitar o mecanismo de urgência para que a tramitação fosse rápida, evitando que o projeto ficasse parado ou desembocasse em desgaste político. O governo calculou que, com a aprovação da matéria, demonstraria aos mercados e aos agentes econômicos que possui ação e controle sobre as finanças, reduzindo incertezas. O corte de gastos previsto pelo governo engloba diferentes frentes. Entre as linhas principais está o fechamento de brechas no uso de créditos tributários, os quais vinham sendo utilizados por empresas para bater obrigações fiscais de PIS e COFINS. Isso significa que parte dos recursos que deixavam de ser arrecadados voltariam aos cofres públicos. Outro foco foi a atualização patrimonial de bens para fins de imposto de renda, que pode trazer um incremento da arrecadação. Essas medidas juntas contribuíram para atingirem a meta de R$ 25 bilhões em economia. Do ponto de vista político, a iniciativa reforça a estratégia de governabilidade. O presidente Lula optou por priorizar a liberação orçamentária para aliados antes de submeter à votação uma medida que exigia uma base ampla de apoio. A combinação de empenho acelerado das emendas e negociação direta com partidos garantiu que o governo atingisse os votos necessários para aprovar o projeto. Essa movimentação evidencia o equilíbrio entre o orçamento público e a política de coalizão. Especialistas ouvidos por veículos de comunicação apontam que tal combinação de medidas, aceleração de emendas e negociação partidária, pode gerar questionamentos sobre a independência da pauta orçamentária e a condicionalidade política dos recursos. Por outro lado, o governo justifica que a mobilização é necessária para enfrentar desafios fiscais que se tornam mais rigorosos em cenário de inflação e necessidade de investimento em áreas essenciais. A urgência com que o governo conduziu o processo mostra que há preocupação com o tempo.
Em alguns casos, manobras legislativas podem gerar desconforto, mas o Planalto apostou que, sem avanço rápido, o risco de perder o momento político e de sofrer resistência legislativa maior aumentaria. A tramitação acelerada permite que a medida entre em vigor ainda no curto prazo, o que aumenta sua eficácia para o ano em curso. Analistas ressaltam que se o governo não demonstrar resultado prático rapidamente, a apuração da oposição e dos partidos independentes será intensa. A aprovação do projeto já neste momento serve como instrumento de demonstração de que a gestão tem capacidade de mobilização e compromisso com o equilíbrio fiscal. Resta agora acompanhar como as medidas serão executadas, qual será o ritmo de aplicação e se realmente os ganhos serão atingidos conforme projetado. A articulação política envolveu concessões e ajustes, assim como o calendário da liberação dos recursos. Essas concessões, segundo fontes no Congresso, faziam parte de uma lógica de operação mais ampla de governabilidade. Assegurar votos em troca de desembolso orçamentário, acelerar o cronograma de emendas e definir a agenda de prioridades para os próximos meses. Do lado dos partidos, ficou claro que a liberação mais rápida das emendas ajudou a quebrar resistências que vinham sendo mantidas em razão da demora. O gesto do governo foi interpretado como sinal de governabilidade e reafirmação de compromisso com a base parlamentar. No entanto, a oposição questiona se essa velocidade na liberação de recursos configura, toma lá da cá, e se a independência entre executivo e legislativo se mantém. Para a sociedade, o que importa são os efeitos concretos. Se o governo vai conseguir reduzir o déficit, melhorar credibilidade internacional, manter juros e inflação sob controle, e garantir que os cortes ou fechamentos de brechas tributárias não comprometam serviços públicos básicos ou penalizem setores essenciais. O sucesso dessa medida dependerá da execução rigorosa e da transparência no uso dos recursos liberados e economizados. Nos próximos dias, o governo terá de dar sequência à segunda parte da agenda fiscal. A proposição inclui, entre outros, um outro projeto de lei em regime de urgência que tratará da tributação sobre apostas, fintechs e juros sobre capital próprio. Esse segundo ato complementa a iniciativa aprovada agora e ainda enfrenta resistência no Congresso. A expectativa é que o governo encaminhe o projeto com urgência, para que a agenda fiscal não perca ritmo. A aprovação desta etapa já pode ser vista como avanço relevante para o governo Lula. A demonstração de que a base parlamentar está unida, ainda que com concessões orçamentárias, e que o governo está disposto a agir com rapidez, gera efeitos simbólicos importantes. Por outro lado, as concessões e a vacinação orçamentária levantam alertas sobre possíveis impactos de curto prazo na autonomia do legislativo e na independência da agenda pública. A sociedade observa agora os resultados práticos, se as economias previstas se consolidarão, se os cortes não representarão fragilização de políticas públicas vitais e se o governo manterá o ritmo de atuação. A transparência nos números e no cronograma de execução será fundamental para que a iniciativa seja vista como positiva e confiável. Emagreça rápido e seguro. Nosso plano de 30 dias oferece resultados visíveis e sustentáveis. Comece hoje mesmo. Perca peso, ganhe saúde e confiança. Acesse nosso programa exclusivo. Garantia de 7 dias. Link na descrição do vídeo. Obrigado por assistirem e ficar bem informado com a gente. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Até as próximas notícias.